Olá, amigos, tudo bem? Bem, estamos de volta aqui para conversarmos um pouco mais sobre a essência da vida. Esse vai ser o título, porque muitos de nós estamos preocupados, com certeza, com coisas que nossos ancestrais, nossos antepassados, não se preocupavam, né? Tanto quanto nós, na atualidade, muitos estão se preocupando sobre a vida futura, sobre o que vai nos ocorrer, não é verdade? A gente já está questionando, hoje em dia se questiona mais as religiões, né? Enfim. Então, meus irmãos, aqui que estão chegando pela primeira vez aqui, obrigado pela presença de vocês. Espero que gostem da nossa conversa. Todas as postagens aqui voltadas na parte religiosa são com os fundamentos da doutrina espírita, kardecista, o Evangelho segundo o Espiritismo, ok? E espero que gostem do nosso conteúdo aqui, da nossa conversa. Bem, meus irmãos, essa questão para onde iremos nunca foi tão debatida quanto na atualidade. Nós procuramos saber o que somos de verdade, mas para sabermos o que somos, precisamos saber de onde viemos. Aí entra numa parte científica de estudos e etc e tal. A parte física, nossa, o corpo, é fácil de se... Não é tão fácil, mas digo, muito mais fácil de se entender, se compreender. A ciência, quando se fala do corpo físico dos seres humanos, mas ainda assim não consegue definir quando o primeiro ser humano habitou o planeta. Ok? Porque a ciência olha para um lado mais, como eu poderia dizer, que ela possa provar. Mas faltam ainda muitos equipamentos que possam provar que o ser humano atual nada é que isso é um tipo de raça modificada, ok? A evolução das espécies contribuiu também, olha bem que eu estou falando para você, contribuiu também para o corpo, para o ser humano que hoje está aqui no planeta Terra, também. Então não veio de uma raça específica, mas sim da mistura de algumas raças, ok? Mas até aí a gente descobre, ou pode descobrir, no caso, a origem do corpo humano. Mas a ciência já comprovou que nós temos alguma coisa além do corpo, não é verdade? Então a ciência já fez pesquisas em laboratórios que foram comprovados que o ser, depois que morre, na nossa religião, doutrina espírita, fala que desencarna, que é a mesma coisa, já descobriu com testes comprobatórios em laboratórios, de que no momento que é confirmada a morte do corpo, o corpo perde um certo peso. Então identificou que perde uma energia. Essa energia, o cientista não consegue definir que tipo de energia é essa, mas sim o corpo físico perde um peso. Então isso é comprovado, foi comprovado. Então essa quantidade de peso, essa energia que se esvai do corpo, quando a pessoa morre definitivamente, quando é confirmada a morte cerebral, ok? É o que denominamos de espíritos, é o que algumas religiões denominam como alma, e por aí vai, certo? Algumas religiões acreditam que essa alma vá para um paraíso, vá para o céu ou vá para o inferno, dependendo do seu tipo de vida que, né, teve aqui na Terra. Nós espíritas acreditamos que a alma, né, quando o corpo morre, vai para a pátria espiritual e que os ambientes são muito diversos, né? Tem ambientes variáveis, seja como for, desagradáveis, na sua maioria, claro, e seja como for, os espíritos não ficarão nesses ambientes por muito tempo, até que eles tenham a consciência de onde estão e por que estão ali, e automaticamente a doutrina fala
que, quando esse espírito se arrepende dos erros que cometeu na Terra, ele será resgatado e se preparará novamente para voltar à vida na Terra, no outro corpo, no outro tempo, para assim dar continuidade à sua evolução, certo? Tanto intelectual, tanto quanto moral. E esse processo é um processo longo, ok? A velocidade da evolução de cada espírito depende da vontade de cada espírito. É assim que a doutrina espírita vê. Eu pessoalmente, embora eu seja espírita, eu tenho as minhas opiniões pessoais quanto a isso tudo, ok? Acredito sim que o espírito vá para algum ambiente, lógico, claro, evidente. Se a gente morre, para algum lugar nós vamos. Se o corpo morre, a gente tem que ir para algum lugar. Esses ambientes são variáveis, claro. Assim eu vejo com uma variação muito grande. Mas enquanto nós ainda acreditarmos, né, em pecados, o tanto quanto temos de informações, as religiões falam tanto, né? Que pecou vai sofrer, vai pro... O espiritismo fala que vai para um umbral. As outras religiões falam que vai para o inferno e algumas falam do purgatório. Mas o que nós temos de informação mais precisa, assim, mais exatas, sobre o que acontecerá conosco, foi o que Jesus nos mostrou e nos disse, ok? Eu acho que o resto é um pouco de criação, de imaginação, porque o espírito, quando desencarna, minha gente, ele vai passar por um tipo de problema, e por ele passar por aquilo, ele vai achar que todos aqueles outros que vão morrer vão passar pela mesma coisa. E assim não é, ok? Quando Jesus nos falou que devemos amar o próximo como a nós mesmos e fazer ao outro que gostaríamos que o outro nos fizesse, ok? Até hoje nós não fazemos isso. Nós gostamos de ser perdoados, mas não queremos perdoar. Não é verdade? Nós queremos as coisas para a gente, mas não queremos ceder para os outros. O egoísta ainda é grande. Quando Jesus falou, perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7, né? Isso diariamente. Ele nos deu o exemplo de perdoar infinitamente. Mas nós achamos que temos o direito de julgar e de condenar nossos irmãos pelos erros, seja, não importa que tipo de erro ele tenha cometido, ok? Jesus falou que Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Então nós continuamos indo na contramão, odiando os pecadores, não os pecados. Nós não conseguimos separar o pecado do pecador, ou seja, o erro do errante, que são duas coisas bem diferentes, ok? Mas por que tudo isso? Isso ainda é assim porque nós somos egoístas, nós somos extremamente vaidosos. Mesmo nós que somos espíritas, não tem essa de, essa religião, aquela religião, a pessoa é assim, não. Ela procura ser, mas não quer dizer que ela seja. Não é verdade? Nós somos extremamente vaidosos. Se a gente ajuda alguém, a gente acha que a gente é o máximo. Não é verdade? A gente faz uma caridade, quer dizer, faz uma benevolência e acha que é uma caridade. Nós praticamos uma benevolência por nós, não pelo outro. Nós ajudamos o próximo, né, por nós, para que a gente, depois que morrer, tenha um ótimo lugar lá do outro lado. Tudo por interesse, não tem nada de coração. E não foi isso que Jesus nos mostrou, exemplificou. A gente está comprovado, daí já não tem dúvida em qualquer parte do mundo. Esse homem Jesus Cristo esteve aqui, viveu aqui, morreu aqui, assassinado. Nenhuma morte natural, coitado, ele teve. Certo? Mas por que tudo isso ocorreu? Coitado de Jesus, foi injustiça? Não. Ele passou por um tipo de situação para nos mostrar de como devemos agir. Ele foi condenado sendo uma pessoa inocente, que não fez mal para ninguém, muito pelo contrário. Mas mesmo assim ele foi sacrificado. Ele nos mostrou, olha só, eu fui sacrificado por fazer o bem. Vocês reclamam, em outras palavras, né? Você reclama de quê? Do teu vizinho que te deu um golpe financeiro? Você reclama do outro que te ofendeu? Do outro que te caluniou? Olha o que eu passei mostrando a vocês como vocês devem agir. Vocês não entenderam ainda isso? Vocês não viram que na cruz eu falei para que o Criador perdoasse?
aqueles que estavam fazendo aquilo comigo, porque eles não sabiam o que faziam. Eu exemplifiquei, eu não falei, eu vivi. Sofri. Não passei por vocês, mas passei para mostrar para vocês. E a religião acha que Jesus, a maioria delas, acha que Jesus veio para pagar os nossos pecados. Caramba, seria uma sacanagem, desculpe o termo, ele pagar por coisa que não fez. Ele veio por desprendimento espiritual, para nos mostrar como fazer, como agir nos momentos difíceis. E nós até hoje não entendemos. Nós achamos que temos o direito de perdoar. Sabe por quê? Eu vou te explicar uma coisa para vocês. Quando nós nascemos aqui na Terra, reencarnamos, antes disso ocorrer, a gente faz uma programação para a vida que vamos viver na Terra. Essa preparação é toda muito bem feita, com todos os cuidados, para todos aqueles que estiverem conosco, aqueles que forem nossos pais, aqueles que estão programados para virem como nossos filhos, o meio familiar, o local que vamos habitar, o país, o estado, e etc. A condição financeira, a condição do corpo saudável ou não. Tudo isso é programado de acordo com as necessidades que temos de reparação um para com os outros. Você nasce com a obrigação de perdoar alguém de alguma coisa que ele te fez. E ele também nasce para te perdoar de alguma coisa que tu tenha feito com ele numa vida anterior. Na última vida que vocês tiveram, que nós tivemos. Vocês não, eu também. Então eu me preparei, antes de nascer, eu vou falar de mim, que fica generalizado isso, para vir aqui, viver no meio familiar X, para eu poder, nesse meio, perdoar aqueles que conviveram comigo em vidas passadas e cometeram erros comigo, e eles me perdoarem dos erros que eu cometi com eles. Precisamos nos repararmos, nos entendermos, aprendermos a nos amarmos. Esse é o propósito da vida. Então, o perdão é a coisa mais importante que cada um de nós temos. Ninguém está aqui obrigado, é por isso que eu falo, sou espírita e penso bem diferente da maioria. Não é porque eu sou melhor não, porque eu tenho direito de pensar, pode ser que eu esteja errado. Mas não acredito que tenhamos vindo ao planeta Terra para ser bonzinho. Ninguém veio aqui para ser bonzinho, não. É obrigado a praticar caridade, discordo. Ninguém aqui veio para ser bonzinho para ninguém, não. Você veio para cumprir com as suas obrigações que você assumiu antes de reencarnar. É disso que temos que prestar atenção. Nós viemos com a obrigação de perdoar. Sabe por que viemos com a obrigação de perdoar? Porque nós precisamos do perdão. Será que nós não vamos entender isso? Vamos continuar achando que somos melhores, porque só não perdoa aquele que se acha melhor do que o outro. Essa que é a verdade. Porque quando você se iguala, não nos defeitos, mas na necessidade do perdão, você entende que você também comete seus erros. Ah, eu não roubo, mas tu mata. Ah, eu não mato, não roubo, mas tu fala mal dos outros. Tu provoca a discórdia, a desunião. Tu fomenta a desunião. Tu fomenta o ódio em alguém, para alguém odiar alguém, para alguém desmerecer alguém. Tu incentiva isso nos outros. Nós fazemos isso. Agora, não, nosso erro é sempre pequeno perante o erro dos outros. Por quê? Por causa da nossa vaidade. Aí a gente vem para a vida, reclama tanto da vida. Ah, que fulano foi desonesto comigo, que fulano falou isso de mim, que fulano fez isso comigo. Né? É o governo, é o presidente, é o cacete a quatro, é o pai, é a mãe, é o cachorro, é o papai. A gente bota a culpa em todo mundo e não perdoa ninguém pelo que eles fizeram. Não separando o pecado do pecador. Exatamente o oposto que Jesus nos ensinou. E não perdoando, porque nós somos melhores. Quando o ser humano entender que ele não é melhor do que o outro em nada, ah, eu sou mais belo, isso não é ser melhor. Isso é estar com o corpo mais belo, o que não te define. O que nos define é o caráter. Mas que caráter você tem, eu tenho, nós temos? Nossos caráteres estão sendo formados ainda. Estão em formação? Estamos num processo evolutivo natural que venhamos errar. Esse não é o ponto.
O ponto é não aceitar que os outros também estão em processo de evolução e que vão errar, cometer erros como nós cometemos. O único ser que passou pela Terra e foi perfeito foi Jesus. E mais ninguém, minha gente. Não adianta vocês quererem falar, fulano, Beltrano e Pereré. Eu vou citar vários nomes de personagens ilustres que passaram pelo nosso planeta e nenhum deles foram perfeitos. Nenhum deles. Porque se eles fossem perfeitos, eles não teriam vindo na Terra. O único que veio para mostrar o caminho correto foi Jesus e mais ninguém. Os outros vieram para tentar ajudar. Muitos vieram. Claro, se eu for me comparar com o Chico Xavier, meu Deus do céu. Eu estou muito, não tem nem como comparar a evolução do Chico com a minha evolução espiritual e moral. Mas, no entanto, ele também errou. Quais foram os erros de Chico Xavier? Não é problema, é dele. Eu não tenho que assinalar erro de ninguém. Agora, dizer que ele não cometeu erro, como não? Se ele veio para cá para aprender, para evoluir, é necessidade de aprendizado? Lógico. Errou? Sim. Agora, qual tipo de erro que ele cometeu os meus? Claro que os meus erros são muito mais graves do que o dele, sem comparação. Mas não posso me comparar com ele e nem me comparar com aqueles que cometem mais erros do que eu. Essa comparação é a coisa mais estúpida que podemos fazer. A única comparação que nós podemos fazer é eu me comparar hoje com o meu ontem. E ainda assim vou cometer meus erros. Mas é a única comparação que nós chegaremos perto da realidade. O que eu fiz ontem de errado que eu não vou fazer hoje? Ou melhor, no fim do dia, o que eu fiz ontem de errado, que hoje, graças a Deus, eu não cometi? Isso vai nos fazer crescer. Mas você não vê aqui com obrigação de, conforme eu falei, alguns minutos, de ser bonzinho, ser caridoso. Você vê com a obrigação de perdoar, porque você precisa ser perdoado. É a base da base, é o fundamento principal da vida. Mas eu, por exemplo, vou dar um exemplo. As questões políticas, um presidente que seja, que você não esteja de acordo com esse ou com aquele, é uma coisa que parece que não acaba nunca nesse país. Né? Essa condenação desse ou daquele. E muitos estão envolvidos com isso que se entregam de corpo à alma e etc. e tal, até hoje. Ainda tem aquela animosidade sobre esse ou aquele presidente. Não é verdade? E fomentam essa condição de fazer grupo de direita ou de esquerda, não importa o nome que se dê, esquecendo que estão fomentando o ódio. Mas qual o problema de eu não gostar de fulano e ficar com esse pensamento que eu odeio ele? Sabe qual é o problema? Você está fazendo um julgamento e tua vida não vai melhorar se você continuar com ódio do presidente. Vai te melhorar em que ele vai continuar sendo presidente. As leis vão vir daí. Mas espera aí, então eu vou ficar passivo? Vai. Sabe por que tu vai ficar passivo? E deve ficar passivo, e as pessoas não entendem isso. Porque se ele se tornou presidente, seja como for, é porque Deus permitiu. Mas espera aí, Deus não se mete. Não, não se mete não. Lógico que ele se mete. Ele permite tudo aquilo que é bom para cada um de nós. Mas fulano não está sendo bom para mim. O governo que está... pode não ser para você talvez, mas para você sim aprender a ter resignação, a ter fé em Deus e saber que tudo é para melhor. Sempre. Enquanto a gente não vê que tudo que nos acontece é para nos melhorarmos, nós vamos ser vaidosos, orgulhosos e egoístas. Não, eu não merecia isso. Eu ajudei tanto, né? Você não merece, você é um santo. Eu dei dinheiro para ele quando ele estava precisando, pereré, parará, e agora ele está rico, pediu e não me ajudou. Porque você não merece ser ajudado. Você precisa aprender a não ser o quê? Não ser o quê? Interesseiro. Você ajudou com interesse. Porque se você tivesse ajudado sem interesse, você com certeza entenderia que ele não quer te emprestar porque ele não é obrigado a te emprestar. Porque quando você fez por ele, fez sem interesse. E ele não tem obrigação nenhuma de te devolver o bem que você fez a ele. Agora, se você fez o bem com uma previsão de no futuro ele te ajudar, meu amigo, tu foi interesseiro. E ponto final, que tu pode falar e pensar o que você quiser. É um direito teu.
Mas conforme eu falei, você não veio para ser bonzinho para ajudar ninguém, mas veio para fazer o quê? Perdoar. Ele agiu errado contigo, perdoe. Sabe por quê? Você está precisando aprender a fazer o bem sem ostentação. A fazer o que, conforme eu falei, Jesus exemplificou, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Mas nós, infelizmente, fazemos um punhado de areia com a mão esquerda e queremos 10 vezes mais com a mão direita. Muitas das vezes fazemos assim e não nos apercebemos que estamos sendo o quê? Vaidosos, orgulhosos e egoístas. Queremos tudo para a gente e nada para os outros. Enquanto nós não aprendermos que o perdão, principalmente o perdão, é o que vai nos elevar mais rapidamente nesse caminho evolutivo, porque você não vai jamais se perdoar se você não perdoar o próximo. O dia que você entender isso, que nós entendemos isso, a população humana irá crescer muito. Você precisa ser perdoado, mas se você não perdoa o outro, jamais você se perdoará. Vocês estão entendendo? O perdão, conforme Jesus nos ensinou, ou conforme a doutrina espírita explica, não é pegar seu inimigo que tenha te causado um transtorno, levar para sua casa e tratá-lo com muitas cerimônias. Não é isso. Mas sim, não desejar o mal para ele, desejar que ele consiga superar suas próprias dificuldades, que seja uma pessoa feliz e vitoriosa. Isso é perdão. Isso é amar o pecador e não amar o erro dele. Você provavelmente deverá não dar oportunidade para que ele cometa os mesmos erros, mas isso por amor, não por raiva ou vingança. Vocês estão entendendo como é importante o perdão? Porque quando você age assim para com os outros, os outros irão te perdoar. Agora, deixa eu te falar, muitas vezes você perdoa alguém com uma certa facilidade, não é isso? Vamos supor que você seja uma pessoa desse tipo. Mas quando alguém não te perdoa, como é que você se comporta? Automaticamente você pede perdão, você acredita que se humilhou. Olha bem, se você cometeu erro, não foi humilhação pedir perdão, foi reconhecimento. Aí a pessoa podia ter te perdoado e não quis te perdoar. E você fica o quê? Magoado. Poxa, eu errei, fui lá pedir perdão de coração, fulano ainda está com raiva e não me perdoa, não quer nem falar comigo. Sabe o que acontece? É um aprendizado para você, meu amigo. Ok? Tenha resignação. O tempo dele é o tempo dele, o tempo teu é o seu tempo. Siga com Deus. Siga em frente. Ah, não te perdoou. Claro. Ele ainda não entende que ele é tão necessitado de perdão quanto você o é. E se ele ainda não entende isso, é um problema que ele haverá de resolver. Certo? E que você deve, muito pelo contrário, em vez de odiá-lo porque ele não te perdoou, deve pedir a Deus que o ajude na caminhada que ele escolheu para fazer. Que ele consiga ter uma boa família, que ele consiga ter sucesso na vida, que ele tenha paz, alegria e felicidade, do jeito dele. Sabe, porque nós estamos aqui ligados temporariamente uns aos outros. Esse amor, quando não é verdadeiro, minha gente, ele se acaba por aqui mesmo. Ah, meu filho, minha mulher, cara, se for de interesse, se for só para cumprir algumas missões, quando você desencarnar, tu não vai nem se preocupar com fulano, nem ele se preocupar contigo. Só foi uma passagem de aprendizado que vocês tiveram, que nós tivemos. E se a gente não aprender nada, a gente perdeu tempo. Eu tinha comigo uma coisa, quando eu estudava, eu nunca gostei de estudar. Eu estudava por obrigação. É claro que eu era uma criança e minha mãe me obrigava a estudar, até morreu Neves. Mas depois de uma determinada idade, que eu já tinha mais consciência, saindo ali da infância para pré-adolescência, eu continuava sem gostar de estudar. Eu não era nada, uma pessoa comum, que eu acho que a maioria gosta de estudar, mas eu não gostava não. Mas eu ficava pensando comigo mesmo, até hoje eu lembro desses pensamentos. Eu não gostava de estudar e ir para a escola, não gostava, nunca gostei.
e ficava pensando comigo. Quando eu vi os colegas que não passavam de ano, repetia o ano, né? Hoje em dia eu acho que ninguém mais repete de ano. Mas na minha época, não tirar o nota suficiente era repetente. Eu ficava pensando, caramba, eu não gosto de estudar. Imagina, se eu repetir de ano, é mais um ano que eu vou ficar nessa escola. Se eu não gosto de estudar, eu vou ter que me esforçar para não repetir de ano. Então eu ia pela razão. Vocês entenderam? Então, eu relaxava o ano todo, não estudava, só tirava notas básicas, passava raspando. Chegava no fim do ano, naquela época tinha prova final. Hoje eu não sei como é que está a educação no nosso país. Então, para tirar e passar de ano, na prova final, eu tinha que ter uma nota acima da média. Uma nota alta. Aí eu estudava que nem um louco, que nem um condenado, para não repetir de ano. Porque eu não podia repetir de ano, porque ia ser muito ruim para mim. Novamente, mais um ano naquela escola, não, seria terrível. Então, minha gente, eu não sei o que é repetir de ano. Nunca fui repetente. Terminei meu segundo grau. E naquela época, hoje eu não sei o nome que se dá. Fiz prova para a faculdade. Passei nas classificações, que eu sou do Rio, era 6 de Gran Rio na época. Tinha vários graus de classificações até você entrar para uma faculdade que tivesse um convênio com o governo, né? Que fazia parte da 6 de Gran Rio, tu ia pagar uma mensalidade. Seriam as faculdades particulares no último escalão de notas, né? Por assim dizer. E você teria que alcançar um determinado número de pontos. Menores do que se você quisesse passar para uma federal, uma faculdade estadual ou federal. Mas enfim, e fiz a minha matrícula e não estudei um dia sequer, porque naquela época eu trabalhava até tarde. Eu trabalho às vezes, pegava 7 horas da manhã e saia lá para as 10 horas da noite, 11 horas da noite. E vi que não havia possibilidade de continuar estudando. E abri matrícula e fechei matrícula. E foi isso. Mas quando eu estudava, é isso que eu falei para vocês, eu não gostava, eu estudava por necessidade. Então, minha gente, mas para mim foi muito bom. Eu concluí meus estudos no tempo que a vida me permitiu concluir, sem repetir de ano. Então, minha gente, é mais ou menos isso a vida. Ela nos ensina muito. Às vezes a gente não quer fazer certas coisas, mas há necessidade de fazermos por nós mesmos, sabe? E pelas pessoas que nós amamos. Você tem alguém que você ama, ou está encarnado, ou já partiu, ou está do outro lado, certo? Esse alguém vai te ajudar e você vai querer ajudá-lo, retribuir. E o único jeito mais prático, acredito eu, mais fácil, é você questionar, certo? A vida que você tem atual, a tua essência, o que você faz para você mesmo. Mas sem interesse de querer sobrepor aos outros, o interesse de poder ajudar os outros. O que você tem feito naturalmente? Ah, isso eu não perdoo, isso não perdoo. Você não tem direito de perdoar, não, você tem obrigação de perdoar. Pelos motivos que eu já falei. Nós precisamos ser perdoados. E não existe outra forma que você seja perdoado se você não perdoar. Se você não perdoa alguém, você não está se perdoando. Será que está difícil de entender isso para alguns? Pois é. Então a essência da vida, minha gente, é essa. Nós fomos criados por uma força dinâmica que desconhecemos. Uma energia que até hoje ninguém sabe como o mundo, o universo se fez. Ele mesmo se fez como? Pois é. Mas seja como for, você foi feito por ele. Quem é ele? Do jeito que ele se fez, você não tem a menor condição de imaginar. Mas foi ele que te fez. Foi ele que nos fez. Ok? Com um propósito único. Da gente passar pela vida, crescer, para termos conhecimento o suficiente para compreendê-lo melhor. E para podermos contribuir com tantos aqueles outros que estão precisando de ajuda, tanto quanto nós agora estamos. Chegará o momento que nós seremos os anjos de alguém. Do mesmo jeito que hoje sim, existem anjos a cuidar de cada um de nós seremos um desses anjos a cuidar de uma série de irmãos nossos. Mas por que essa diferença toda? Porque o universo, ele está se expandindo e não para de crescer. A criação se fez e não para.
Onde que eu quero chegar com isso? Os espíritos estão sendo criados hoje, nesse exato momento, tendo a sua primeira experiência no corpo físico, como ser humano. Entenda que ser humano, na minha visão, são todos aqueles seres que têm condição de fazer escolhas e conhecimento do seu eu. Então, existem seres humanos aqui na Terra e em outros planetas. Ah, mas peraí, é tudo igual? Não, cada um tem seu corpo. Cada planeta, né, tem um corpo característico das composições biológicas do planeta. Orgânicas e biológicas, claro. Um corpo vai ser um peixe, por exemplo, vive fora d'água? Não. Ele tem as propriedades, sua organização, toda sua parte orgânica é toda compatível para ele poder sobreviver dentro da água, minha gente. E a nossa composição dos animais terrestres, racionais e irracionais, temos a composição necessária para sobreviver fora da água, respirando oxigênio, absorvendo energia do ar e alimentos. Ok? Então, é lógico que outros planetas com outras composições, que não seja água, seja nitrogênio, não é isso? Seja ácido, um mar de ácido e por aí vai. Aqueles corpos que sobrevivem aquelas condições, são corpos que contribuem, que são formados pela composição daquele planeta. E se lá existir um animal, um corpo que tem a capacidade de absorver a inteligência do espírito, o espírito vai habitar aquele corpo, vai se manifestar e sobreviver naquele planeta. Com hábitos, culturas, tudo diferente da Terra, mas não deixa de ser o quê? Um espírito. Ok? Ele é o quê? Comparado a nós aqui da Terra? Mesma coisa, espírito. Está passando por um tipo de vida que é necessário para ele. Ok? Nós mesmos já atravessamos vários mundos de corpos bem diferentes desses nossos. E éramos do que seres humanos. Conforme eu expliquei, o Espiritismo classifica como ser humano todo aquele que tem conhecimento do seu eu e de poder fazer escolhas. Poder parar para pensar, analisar e escolher. Esses são seres humanos. Nós chamamos de extraterrestres aqueles que não habitam na Terra, mas não deixam de ser seres humanos. E não importa o corpo, a formação do corpo que habitem, porque são todos espíritos, ok? Então, só para fechar essa parte, Deus continua criando espíritos. Esses são novos, e estão passando pela experiência da vida, de poder fazer escolha pela primeira vez. Nós já temos alguns séculos, alguns milhares, trilhões de anos, talvez, temos muito mais conhecimento do que estes, que começaram sua vida agora. Então, nós já podemos ajudar a estes, que estão começando, ok? Um dia, lá na frente, poderemos ajudar outros semelhantes a nós. Só podemos ajudar as pessoas que são semelhantes a nós, espiritualmente, uma condição moral mais elevada, se tivermos mais elevado moralmente, claro. Né? Não vai ser nunca o aluno que vai ensinar algo para o professor, na sua essência, vocês entenderam, né? Então, é o professor que ensina o aluno determinada matéria. Vamos ser bem claro sobre isso, para as pessoas não gerarem confusão. É claro que o professor vai aprender muita coisa com o aluno, mas não a matéria que o professor é especialista. Ok? Então, fica aqui a dica, nossa conversação de hoje, a essência da vida. Certo? Principalmente, você não veio para ser bom. Ninguém veio aqui para ser uma Madre Teresa de Calcutá, a não ser que estiveram com essa missão. Você que é a maioria da população terrena, é uma pessoa simples e comum, aprenda a perdoar sempre, incondicionalmente, sem exigir nada da pessoa, porque você precisa de perdão. Aprenda a ser útil. Sabe por que você tem a obrigação de ajudar alguém? Porque alguém vai te ajudar. Então, quando a gente faz alguma coisa pelos outros, a gente só está retribuindo, está sendo grato pelo bem que nos fizeram. Ok? Então, essa é a essência da vida. Perdoe sempre, porque quando você perdoar de coração, de fato, com toda certeza, eu não tenho dúvida alguma disso. Quando você desencarnar, você não vai passar pelo umbral, você não vai passar pelo purgatório, nem inferno, nem nada. Você não vai passar por um ambiente desagradável. Sabe por quê? Porque você não precisa, porque já compreendeu a essência da vida, que é perdoar sempre, incondicionalmente. Não se una a pensamentos destrutivos, a pensamentos de ofensas. Ah, mas eu falei a verdade, não importa. Você denegriu a imagem de alguém. O que é denegrir a imagem de alguém?
certo? As pessoas não entendem isso. Você falar uma verdade não é denegrir. Agora, ter o sentimento de raiva e de ódio, é julgamento, é condenação, isso você não tem o direito de estimular que o outro pense como você. Você vai estimular que o outro odeie também fulano. Ah, porque fulano não presta. Todo mundo tem que odiar. É, legal, né? Bacana. Ah, mas eu sou um patriota. Eu faço isso pelo meu país. Bacana. Você está de um lado. Se colocando de um lado, quer que o outro te acompanhe. Você está sendo o quê? Estimulando as pessoas a se armarem. E Jesus falou assim, o reino dos céus pertence ao pacificador. Vocês sabem o significado dessa palavra? Pacificador? Pois é, vocês sabem sim. Ok? Então sejamos os pacificadores. Se não pudermos ser pacificadores, pelo menos não vamos repassar as informações negativas que tenham feito de alguém, do teu vizinho, do patrão, do empregado, do colega, do parente. Fique nós essas coisas desagradáveis que ouvimos constantemente, ou na televisão, notícias de crime, de assassinato, e repassa isso para todo mundo. No primeiro momento que encontro com um colega, rapaz, aí fala assim, rapaz, fulano fez isso com isso, fulano fez aquilo, a mulher fez isso, fulano fez isso. E aí fica aumentando os acontecimentos desagradáveis. Interessante coisa, que nós não fazemos isso com as coisas boas, né? Então vamos inverter nosso papel, já que a gente gosta de falar dos outros. Vamos falar do bem que os outros fizeram. Vamos falar das coisas boas que as pessoas fazem. Né? Vamos fazer assim. Então, é isso que eu penso, meu amigo. A essência da vida. Ninguém veio aqui para ser bonzinho e caridoso. Se você veio, você vai ser uma Madre Teresa de Calcutá, um Chico Xavier. É uma missão que poucos vêm. Mas a maioria de nós viemos sim para perdoar, porque precisamos sermos perdoados. Cometemos erros e precisamos de perdão. E como você vai pedir uma coisa para você se você não dá para o outro? Essa é a essência da vida, ao meu ver. Fiquem com Deus e até a próxima.